Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus invada os nossos corações. Pedimos permissão aos mentores desta casa para o diálogo fraterno que teremos na noite de hoje. E que possamos levar dessa casa cristã tudo aquilo que nós viemos buscar. Graças a Deus. Então, com a permissão dos mentores desta casa, nós vamos falar um pouquinho sobre Marta e Maria. E aí a gente tem uma história muito bonita, porque nós vamos ver o nosso Mestre Jesus passeando ali, fazendo todo aquele trabalho que Jesus fazia, né, de evangelização. E Jesus tinha um hábito muito interessante, porque ele gostava muito desses três irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha uma amizade muito íntima, muito próxima desses três irmãos. Então, já era um hábito do nosso mestre, quando ele estava ali por aquela região, ele fazia questão de passar na casa dos três e de pousar na casa dos três. Só que tem um problema, né, gente? Jesus andava sozinho, onde ele estava, lá estava a gente, né? E a gente não queria saber se ele ia na casa de quem ele ia. Se ele fosse, a gente ia também, tinha que nos receber junto com ele. Então, a casa de Marta e Maria, quando Jesus chegava, você imagina, virava aquela situação, um monte de gente lá dentro, quem não conseguia entrar ficava para o lado de fora. E Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, recebiam Jesus com muito amor, com muito carinho, com todo aquele afeto, com toda aquela situação. Então, algo muito interessante acontece. Pode pular, pode passar. Algo muito interessante acontece, porque Marta começa a ficar muito incomodada com a postura de Maria. Porque qual foi a postura de Maria quando Jesus chega? O nosso mestre se senta, porque ia fazer uma audiência para nós. Então, Maria se senta junto com Jesus. Ela se senta no chão, se aproxima de Jesus, encosta no mestre e fica ali admirando Jesus e aguardando o momento que Jesus vai fazer aquela audiência. E Marta trabalhando. Marta preocupada em organizar tudo, em preparar copo para beber água, em preparar prato, em atender as pessoas, em limpar o recinto, em colaborar, em ajudar. E Marta vai passando e ela olha aquela cena ali de Maria muito bonitinha, muito bela, sentada ao lado do mestre. E Marta começa a pensar, será que Jesus não está vendo o que está acontecendo aqui, não? E ela vai de um lado, vai para o outro, muito incomodada, ela retorna e fala assim, Rabi, acaso não percebes o que está acontecendo aqui? Peça que minha irmã Maria vá me ajudar. Diga a ela que se levante e vá me ajudar. E naquele momento, ela recebe uma resposta do mestre muito inusitada, muito interessante. Porque Jesus vai dizer a ela, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Olha que interessante isso. Não é muito interessante? Porque parece que Jesus postou no Instagram ontem, não parece? De tão atual que é. Não é atual? Está ansiosa, está afadigada. E aí ele continua dizendo, com muitas coisas, mas apenas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, aquilo que ninguém poderá lhe tirar. E dessa passagem, a gente tira aspectos muito profundos da psicanálise, da psicologia, da filosofia. É uma... Sim, pode passar. É uma parte muito profunda para nós avaliarmos. Porque ali naquele momento, Jesus nos chama a atenção para algo que é muito intrínseco a nós, que é essa ansiedade, que é estarmos afadigados o tempo todo, que é estarmos correndo o tempo todo. É até interessante quando a gente passa, alguém passa por nós, a pessoa fala assim, você está bem? A gente fala assim, estou indo, não é? Para onde a gente nunca chega. Faz 51 anos que eu estou indo, não cheguei ainda. E é muito interessante porque a gente tem esse hábito de falar, estou indo. Para onde nós estamos indo? Então, Jesus nos chama atenção para essa fadiga tão intrínseca a nós, quando, na verdade, só existe uma coisa que é importante, que é a questão da espiritualidade. Que é pararmos para nos ver na condição de espíritos imortais, compreender isso em nós, enxergarmos essa condição. E, claro, obviamente, estarmos conectados com o Evangelho, estarmos conectados com a natureza, com aquilo que ninguém poderá tirar de nós. Então, Jesus nos chama a atenção. E aí a gente vai entrar numa temática muito interessante, que é a ansiedade. E quando a gente vê Jesus falando isso há 2000 anos atrás,
gente fala, é muito atual, gente. Como o nosso mestre nos conhece. Como ele sabe como nós somos. E como nós continuaríamos sendo ali para frente. Então, nós vamos parar para pensar no que é ansiedade. Porque existe uma ansiedade que é super normal, não existe, gente? Se alguém falar assim, ó, toma aqui a passagem, você vai embarcar para a Europa amanhã, hoje você dorme? Eu não sei você, mas se falar para mim, me dá uma passagem para ir para Minas, eu já não durmo de ansiedade, né? Mas é uma ansiedade natural, porque é uma ansiedade de adaptação. Eu, quando era criança, não podia falar para mim que no outro dia tinha passeio, senão eu já não dormia, não deixava ninguém dormir. É natural. Vamos fazer um vestibular? Você vai ficar ansioso? Óbvio que você vai. Então, essa ansiedade, ela não é patológica, ela é normal, esse anseio é normal. Mas quando eu não sei pelo que eu estou ansiosa, quando eu não entendo o que está me angustiando, quando eu não entendo qual é a minha fadiga, aí nós já estamos falando de um transtorno. Então, é muito interessante a gente observar que existe uma diferença. Pode passar, Luiz. Existe uma diferença da ansiedade de adaptação e do transtorno de ansiedade. Então, nós vamos ver o doutor Alírio Cerqueira, que faz parte da Associação Médica Espírita, nos dizer que estado de ansiedade, quando não controlado, ele pode se tornar um transtorno de ansiedade. Olha que coisa interessante. Então, o estado, aquele estado que eu não entendo por que eu estou ansioso, tem um motivo, não tem nada que justifique. Então, ele já chama a nossa atenção. Então, ele fala que pode virar uma ansiedade generalizada, um medo exagerado, uma fobia, uma síndrome do pânico, né? Um transtorno que a gente sabe que tem aos montes, porque, como nos dizia Chico, nós chegaríamos nesse momento em que as curas das doenças físicas chegariam em quantidades assustadoras e para doenças inimagináveis. Em compensação, haveria um boom nos transtornos emocionais. E nós estamos vendo isso acontecer. Pode pular, Lu. Então, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, também, não sei se vocês conhecem esse médico, é um psiquiatra da USP, espírita, grande estudioso da glândula pineal, tem um estudo importantíssimo, né, sobre a glândula pineal. Então, ele nos chama a atenção, dizendo para nós que transtorno de ansiedade, as doenças psiquiátricas têm raiz no transtorno de ansiedade. Olha como isso é sério, não é? Então, a gente começa ali com o transtorno de ansiedade e pode desenvolver um sintoma psiquiátrico muito mais agravado. Então, a grande pergunta que a gente faz, e que nós vamos falar no final, nós somos Martas ou Maria? Mas só no final que a gente vai responder. Se a gente é Marta ou Maria, a gente não vai responder nada agora. Então, é muito interessante a gente parar para pensar. Porque se a gente tiver um olhar muito rápido para essa passagem de Jesus, a gente pode achar que o nosso mestre estava assim, de alguma forma, censurando Marta. Mas não estava. Porque Marta é necessário. Não é necessário? Não é necessário aquela pessoa que limpa? Não é necessário aquela pessoa que chega, já arruma as cadeiras, já arruma os copos? Essa pessoa não é necessária? Que está preocupada em receber bem, que está preocupada em organizar? Então, Jesus não está censurando Marta, porque Marta também é necessária. Jesus está censurando o estado de espírito em que Marta se coloca, de angústia e de ansiedade. Então, Jesus não está dizendo que nós não temos que ser organizados, temos que fazer as coisas, temos que, né, como diz, agilizar. Temos que ser, mas isso não pode afetar o meu espírito, a minha alma, e isso não pode se tornar motivo de angústia, motivo de ansiedade. Então, Jesus não condena Marta, mas Jesus traz uma reflexão ao estado de espírito em que Marta se encontra, de angústia e de ansiedade ali naquele momento. Pode pular, Lu. Então, é muito interessante porque a gente vai observando que muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa, eu não sei vocês, mas eu já tive situações assim. Você vai viajar, no caminho de ida já está pensando na volta, é ou não é? Não é? Na ida, você já está preocupado com a volta. Ai, meu Deus, vai ter trânsito, tem que sair muito cedo, vai ter que madrugar, hein? Vai ter que madrugar.
Não vai dar tempo de ir na praia, no último dia ninguém vê praia. Já vai sofrendo na ida. E a gente não vive aquele momento, a gente não vive a natureza da estrada, a gente não vive as belezas que está ali ao nosso lado, a gente não lembra de agradecer aquela viagem em paz, de ter ido e não ter acontecido nada. A gente já está preocupado, acelerado com o retorno. Quantas vezes a gente vai na casa do outro para visitar o outro, mas a gente não vive o outro. A gente não toca na alma do outro. A gente entra na casa dele e sai da casa dele sem ter tocado em sua alma. Muitas vezes a gente está ali e eu não sei, mas a gente vê casos, né? Às vezes até mesmo nós, o outro vem nos visitar, a gente vai lavar a louça, vai fazer comida, não é? Nós vamos fazer bolinho de chuva, vamos fazer café. Quando o outro foi embora, você fala, veio aqui mesmo? Será que ele esteve aqui? Porque a gente não para viver o outro, não para tocar na alma do outro, não para tocar no espírito do outro. Sempre estamos ansiosos e afadigados com alguma coisa. Às vezes vamos visitar o pai, vamos visitar a mãe, chega lá e já está tão desesperado, então, cada um no seu celular, cada um no seu ponto da casa, e a gente sai e a sensação que nós tivemos é que nunca estivemos ali. Então, é essa questão do que o nosso mestre vai nos chamando a atenção, de nós estarmos de corpo e alma. Às vezes nós estamos até mesmo dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro daquilo que nós acreditamos, mas nós não estamos lá dentro com a nossa alma, com o nosso espírito. Muitas vezes a nossa mente já está, meu Deus do céu, tem que chegar em casa, vou fazer a janta ainda, vou fazer a marmita, aquela conta de luz esqueci de pagar, meu Deus do céu. Então, é isso que Jesus nos chama a atenção. Porque depressão é o excesso de passado, já a ansiedade é excesso de futuro. Essa preocupação, pode pular, constante que nós temos de futuro. Então, a espiritualidade vem nos chamar a atenção, nos dizendo que nós não temos controle sobre o tempo. Nós não temos. Nós não controlamos o futuro. E também não temos controle sobre o passado. Pode avançando, pode ir avançando. Do passado nós podemos aprender. E do futuro a gente tem que planejar. Cabe a nós planejarmos. Pode avançar, não tem problema. Então, nós temos que entender também que nós não temos controle sobre o outro. Quando nós queremos controlar o outro, ansiedade garantida ou seu dinheiro, de volta. Seja o outro quem for. Pode ser meu filho, pode ser meu companheiro, pode ser o meu amigo, pode ser minha mãe, o meu pai. Quando eu acho que eu vou controlar o outro, eu provavelmente vou desenvolver angústia, ansiedade, porque nós não podemos controlar nem o outro, nem o tempo. O outro é o que ele é e não o que eu gostaria que ele fosse. A Luciana é o que ela é e não que muitas vezes o outro idealiza sobre ela. Gostaria que ela fosse. Então, tudo isso vai nos gerando ansiedade, angústia. Então, é muito interessante a gente compreender que nós temos domínio sobre nossas ações para com o outro. Mas eu não domino a ação do outro para comigo. Então, isso é muito interessante a gente pensar, porque a gente vai criando uma ilusão de controle. A ilusão que nós controlamos o tempo, que nós controlamos o outro, e tudo isso vai gerando angústia na gente, vai gerando ansiedade. E nós não temos esse controle. Pode pular, Lu. Tem uma pesquisa sobre o pensamento, foi feita lá nos Estados Unidos. Olha que pesquisa interessante. Vocês sabiam que a gente tem, em média, 50 mil pensamentos por dia? Isso antes do Instagram, né, gente? Depois do Instagram aumentou, né? Uns 100 mil, pelo menos. Depois do Instagram dobrou esse número aí. Mas bom, a pesquisa diz que nós temos, em média, 50 mil pensamentos diários. Olha que pesquisa interessantíssima. Aí eles falaram assim, olha, 40% do que nós pensamos jamais vai acontecer. Como a gente se tortura, é ou não é? Como a gente se maltrata. 40% do que nós pensamos jamais vai acontecer. 30% a gente passa lamentando o passado. Porque a gente não gosta muito do presente, a gente gosta mesmo do passado, é ou não é? A gente adora viver no passado. O presente não nos interessa muito, infelizmente. Ou nós estamos preocupados com o futuro, ou nós estamos presos ao passado. Chico Xavier dizia que quando nós estamos no passado, é como se houvesse uma bola de ferro amarrada ao nosso pé e nos puxando para trás o tempo todo. Olha o perigo que é estarmos conectados ao passado. E aí diz assim, 12% nós estamos preocupados com saúde.
10% com assuntos insignificantes. Isso antes do Instagram também, né, gente? Agora a gente passa muito mais tempo com assuntos significantes. E apenas 8% dos nossos pensamentos têm embasamento real. Assustador. Essa pesquisa é assustadora. Então, muitas vezes, é o famoso sofrimento de véspera. É aquele famoso sofrimento de véspera. Só 8% do que a gente está ali preocupado, Marta estava sofrendo de véspera. Ela estava se angustiando de véspera. 40% do que ela pensou ali jamais iria acontecer. Talvez ela falou, vai dar tudo errado com essa visita do mestre. Meu Deus, vai ter uma catástrofe aqui com o mestre agora aqui. 40% do que ela imaginou não aconteceu. Então, é muito interessante a gente observar o que essa pesquisa nos diz. Pode pular, Lu. E aí, Chico, pode voltar. Não tem problema. Chico nos fala que um homem saiu de Mato Grosso do Sul e foi até a casa dele para lhe fazer uma pergunta. A pergunta que o Chico fez, que ele fez para o Chico foi assim: Chico, qual é o maior arrependimento de um desencarnado? Olha que pergunta, hein? O cara saiu de Mato Grosso do Sul, foi lá para Uberaba, só para perguntar isso para o Chico Xavier. Qual é o maior arrependimento dos desencarnados? O que vocês acham que o Chico respondeu? Eu vou responder só na próxima exposição, tá? Vou dar, porque assim vocês chamam de volta. Deixa para a próxima eu respondo. É. O Chico, não é? Deixar vocês ansiosos. O Chico respondeu a ele, porque Chico, a gente sabe, né? Ele transitava livremente nos dois mundos. Então, o Chico muito rapidamente respondeu a ele assim: o maior arrependimento dos desencarnados é com o tempo perdido com as futilidades. Então, Marta estava preocupada com a melhor parte, com aquilo que ninguém poderia tirar dela, Maria. E Marta, Jesus diz para Marta, Marta, estás tão preocupada com tantas coisas e nada disso é importante. Então, Chico diz, olha só que interessante, isso veio ao encontro do Evangelho do Mestre há 2000 anos atrás. Então, Chico diz, o maior arrependimento do desencarnado é com o tempo perdido. É de não ter aproveitado melhor o seu tempo com aquilo que verdadeiramente importa, que são as questões espirituais. E aí nós vamos observando que a gente muitas vezes vai abrindo muitas abas na vida. Não é verdade? A gente senta na frente do computador para ver o que a gente faz. A gente abre a aba do WhatsApp, não é? Abre a aba do YouTube para ver o que está rolando, já abre a aba das notícias para olhar, vai abrindo um monte de aba lá, a gente não foca em nada, não estamos focados em nada. E assim é a nossa vida, muitas vezes. É uma aba mal resolvida com o vizinho, é uma aba mal resolvida com o irmão, com a mãe, com o pai, é uma aba mal resolvida com aquele curso que eu queria fazer, mas não fiz, não concluí. Então, nós vamos abrindo muitas abas na nossa vida e não vamos fechando essas abas. E tudo isso vai gerando essa angústia. Então, do Rossandro Klinge, vocês devem conhecer também aí pelas redes sociais, ele diz que muitas vezes a ansiedade é fruto do desejo e não da necessidade. É daquilo que a gente deseja e não daquilo que de fato a gente necessita. Não daquilo que de fato nós precisamos. Pode ir pulando. As nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e se modificando a partir daí, diz a Teresa Cosmamini, grande psicóloga espírita também, que tem feito um grande trabalho na Seara, e ela fala isso para nós. Então, de vez em quando, os nossos pensamentos, as nossas células vão lá e falam assim, deixa eu ver o que ela está pensando. Aí me pega lá naquele momento de ansiedade, de angústia, ou falando mal de alguém, e aí a célula responde depois. Depois ela responde, a partir daí ela se modifica. Então nós temos, por isso Jesus dizia, vigia e ora. E o mais importante é vigiar, porque só orar não resolve. Pode orar o tanto que quiser, se não estiver vigiando, a oração por si só não tem nenhum benefício. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso também. Então, aos outros, Chico dizia que dá o direito de ser como são e a ele o dever de ser cada dia melhor. E às vezes nós ficamos na ansiedade de mudar o outro, de mudar a sociedade,
de mudar o mundo, porque nós temos que mudar essa situação, nós temos que mudar o mundo, nós temos que mudar o Brasil, quando, na verdade, a mudança é de cada um de nós. Quando nós mudarmos cada um de nós teremos mudado o mundo. Tem um palestrante espírita, que agora me foge o nome, que ele diz assim: já não digo mais a mudança começa em nós. Já não digo mais isso. Eu digo a mudança começa em mim. Olha que interessante. A gente às vezes coloca a responsabilidade em nós. E ele fala, devemos colocar a responsabilidade apenas em mim. E cada um coloca em si, aí a gente chega no nós. Aí a Joana adiante vai nos dizer, a tua ansiedade, o seu receio não vai alterar o curso das horas. Não vai alterar. Aguarda o que tem que acontecer sem que te imponha sofrimento desde a véspera. Pode pular, Lu. Então, Joana de Anjos, profunda sabedoria, não vai alterar. Pode ficar ansioso como quiser. O que tiver que vir, virá. Então, não vai conseguir alterar, você não vai conseguir mudar. Então, a gente vai fazer uma pergunta agora. A ansiedade atrapalha o trabalho mediúnico? Atrapalha o tratamento espiritual? Eu vou lá na igreja, vou lá no Padre Marcelo, lá em São Paulo, vou lá fazer um tratamento espiritual. Chego lá ansiosa, vai atrapalhar? Vai. Eu venho aqui na casa do caminho da verdade, caminho, verdade e vida. Eu venho aqui no caminho, verdade e vida, mas venho ansiosa. Chego aqui ansiosa, vou fazer tratamento. Vai atrapalhar ou não o meu tratamento? Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Olha como isso é interessante a gente refletir sobre isso. Porque quando a gente chega com ansiedade, não importa onde nós estamos buscando essa ajuda, se a gente chega com ansiedade, a ansiedade ela trabalha como um bloqueador, atrapalhando com que a gente alcance aquilo que viemos buscar. Então, como diz a psicanálise, a gente pode fazer academia, a gente pode beber bastante água, pode tomar tudo que é vitamina que tem no mundo, podemos não comer açúcar, mas se a gente não souber lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós vamos adoecer. Tem muita gente na academia, malhado, sem comer açúcar, que está doente. Está doente, profundamente doente. Porque o que nós precisamos é saber lidar com as nossas emoções. Porque se a gente fosse fazer uma análise psicanalítica mesmo agora aqui, ali naquela relação, Marta e Maria, quem tinha mais tendência a desenvolver uma ansiedade, uma depressão? A gente já sabe a resposta, não já? Quem estava mais propenso a desenvolver um transtorno emocional? Marta. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso. Pode pular, Lu. O mundo está cheio de pessoas que querem colher o fruto de árvores que nunca plantaram. E a gente quer mesmo. Ansiedade, tudo atropelado. A gente quer receber. A gente quer o produto final. E aí, quando a espiritualidade chega, o mentor para assim do ladinho, assim, fala assim, mas vem cá, em que momento você plantou essa árvore? Você está pedindo esse fruto. Mas em que momento você plantou essa árvore? E a espiritualidade nos cobra, ela nos pergunta. Por meio dos nossos sonhos, muitas vezes pela intuição, e a gente quer colher fruto de árvores que nós nunca plantamos, em razão desse tropelho, dessa angústia que a gente vive. Pode pular, meu querido. Então, André Luiz vai nos dizer que a paz interior é o nosso maior tesouro, que nós não devemos deixar que ela seja roubada, que nós não devemos também permitir que as pessoas destruam nossa paz, com comentários, com atitudes. A gente se incomoda com comentários? Ou a gente adoece com comentários? Nós damos conta de adoecer com comentários. Então, a espiritualidade vem e nos chama a atenção. E André Luiz nos diz assim, guarda a certeza que a noite mais escura vai passar. Então, nos responsabilizando pela nossa serenidade. Tudo que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você, nos diz Chico. Tudo que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você. Então, Chico falando para nós, acerena teu coração. Se é teu, vai chegar. Se não chegou, é porque nunca foi. Não deveria ser teu. Então, serena-te. pode avançar, Lu. E aí, gente, chegando já, a gente já está quase finalizando, tem um livro muito interessante que chama-se Antes de Partir.
Esse livro é um livro de um médico, Dr. Brownie Ware. Ele trabalhou muito tempo em UTI, ele trabalhou muito tempo com pessoas que estavam ali já no processo de desencarne, ele trabalhava com esse tipo de paciente, e ele começa a fazer a pergunta para esses pacientes, quais eram os seus arrependimentos. Olha que coisa interessante. Então, ele chegava ali e falava, por que você se arrepende? E ele foi anotando, e isso se tornou um grande livro chamado Antes de Partir. E aí, entre os 5 grandes arrependimentos, que ele fala que existem 5 grandes arrependimentos, em primeiríssimo lugar está o arrependimento de não ter vivido com as pessoas que nós amamos, doado mais o nosso tempo, estado mais junto a elas, como Maria queria fazer com Jesus. Estar com Jesus, não perder a oportunidade de sua audiência, não perder a oportunidade de ouvi-lo falar. Então, ali, as pessoas falam, meu maior arrependimento é ter trabalhado muito e ter me dedicado muito pouco à minha família. Olha que interessante. Em primeiríssimo lugar, é o excesso de trabalho e de pouco tempo com os entes queridos. Pode ir para o lado, por favor. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então, essa frase de David Woman nos faz pensar profundamente. Porque, às vezes, nós estamos com tanta ansiedade, tão afadigados, tão Marta, tão preocupados com tanta coisa. E aí nós devemos buscar esse raciocínio, porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas eu sou uma excelente advogada, mas se eu fracassei como mãe, eu nada fui. Se eu fracassei como filha, eu nada fui. Se eu fracassei como amiga, como parceira, como companheira, eu nada fui. Então, é muito interessante essa frase. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Devemos pensar sobre isso. E para a nossa profunda reflexão, pode pular. Se a gente esquecer de tudo que a gente falou aqui hoje, não tem problema não. É muita informação. Mas se a gente lembrar, pelo menos, que a melhor coisa que nós podemos oferecer a Jesus é o nosso tempo, a nossa noite já valeu a pena. Valeu a pena estarmos juntos hoje. Se a gente conseguir lembrar disso. Porque o que a gente tem de diamante e de mais precioso é o tempo. Não tem dinheiro no mundo que pague o nosso tempo. O nosso estar ali, estarmos presentes, estarmos juntos. Estarmos com alguém ou estarmos em algum lugar e estarmos de corpo e alma. Estarmos ali verdadeiramente, sem estarmos preocupados com outras coisas ou angustiados com outras coisas. E o que nós temos de mais sagrado para dedicarmos ao nosso Mestre é o nosso tempo, com toda certeza. Nada mais interessa a Jesus, nem o que a gente faz, nem a profissão que a gente tem, nem o quão inteligente nós somos, nem o quão cozinhamos bem, nem o quão falamos, nada importa para o nosso Mestre. A única coisa que verdadeiramente importa para Jesus é o tempo que nós damos a Ele. Então, isso é muito interessante para que nós possamos pensar. E a serenidade, a gente não adquire como fosse uma mágica. É um duro trabalho, diz André Luiz. A gente exercita a paciência. A gente não nasce com ela. A gente não dorme e fala assim, hoje eu sou uma pessoa ansiosa, fadigada, mas a partir de amanhã eu serei a serenidade em pessoa. André Luiz fala, não. É um trabalho duro, é um trabalho áspero, é um trabalho árduo se tornar sereno. Então, é uma prática. Porque a gente fala assim, para malhar o músculo, a gente vai na academia. Para malhar o espírito, caridade em ação. Caridade em ação. É o que fortalece o espírito, é o que deixa o espírito musculoso, malhado, bonito. O corpo levanta peso. Para o espírito faz a caridade. E vamos trabalhando a nossa serenidade. Então, o André Luiz nos traz essa mensagem também. Pode pular, Lu. Então, Deus age nos homens através dos homens. Por que nós estamos falando disso? Porque se nós estivermos vivenciando um momento de profunda ansiedade, ou um momento em que nós estamos afadigados, a gente percebe que está muito ansioso, que a gente busca a medicina. Busquemos o tratamento espiritual, mas também busquemos a medicina
os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, porque são instrumentos da espiritualidade também. Deus age no homem através dos homens. Busquemos todas as fontes possíveis para que nós possamos ajudar a nos equilibrar. Como nos disse Jesus, não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal, diz Jesus. Então, vamos nos preocupar com o dia de hoje, vamos nos preocupar com o nosso presente, com o nosso momento e com a oportunidade divina que cada um de nós temos de nos tornarmos um pouquinho melhor a cada dia. Lu, acho que tem só mais um, né? Só mais esse, que nos diz assim: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E que cada um de nós também possamos escolher a boa parte, aquilo que ninguém poderá tirar de nós, que é a espiritualidade. É termos tempo para o Evangelho, tempo para Jesus, mas não saindo com o pensamento de que Marta também não é necessária. Sermos Marta é necessário. Porém, não podemos perturbar o nosso coração, o nosso pensamento e o nosso espírito com os nossos afazeres. Eu agradeço muitíssimo a paciência dos senhores e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muitíssimo obrigada.